nomadismo é o destino, né, de todos os seres, né? Se o ser é fixo, ele não participa do mundo, né? Então, a vida é o transe da Terra, inclusive. Só existe ser se há o transe, né? Eu não acredito em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, nem em países, né? Nada disso é real para mim. Eu me desloco sempre de um estado de ser até outro estado de ser, quer dizer, até o outro, né? Toda viagem é até o outro. Existe uma osmose dos projetos de massacre no Brasil, né? Esse cruzeiro aqui é um símbolo disso para mim, né? O massacre dos indígenas, dos pretos, né? Indústrias, a colonização, o feudalismo. É uma espécie de idade média industrial, né, que se vive no Brasil. Hoje e sempre. O projeto é o mesmo projeto. Crucifica-se os índios, os indígenas, crucifica-se os pretos, crucifica-se os poetas também. O que importa para mim é um contra-projeto, né? A ressurreição dos indígenas. Não a de Cristo. A ressurreição dos escravos assassinados, né? Fundadores de tudo isso aqui. Não no sentido do massacre, né? São os construtores dessas casas grandes, né? O projeto é demolir essa cruz aqui. O projeto, para mim, de ressurreição do Brasil envolve, de certo modo, a expulsão das indústrias e vão embora, né? Show! Show, indústrias! Fora! Fora, progresso! É impossível ser poeta a favor disso, né? Você é poeta contra isso. Contra isso.
questão é simples. Isso aqui é real, o dente de leão, e isso é falso. Isso é irreal. Ficção, não ficção. Há mais força aqui do que ali. Isso aqui tem milhões de anos e vai ficar aqui. Quando tudo isso aqui desaparecer, isso aqui estará aqui ainda. A beleza é indestrutível. A beleza produz beleza. A poesia produz poesia. Daqui vem o poema. Ali é a antipoesia. Poema. Então existe a serra, existe o mar, né? O mar é, a serra é. Eu não acredito em nenhum significado da vida. A vida não significa, a vida é, né? Agora, as cidades não são, os países não são, as fronteiras não são. Eu não me desloco de uma fronteira até outra. Eu não me desloco do que não existe para o que é ficção, né? Eu me desloco sempre de estados de ser como espaço até outros estados de ser como espaço. Então não existe a cidade de São Paulo, é uma abstração idiota, qualquer cidade. Bom, o meu mestre, né, vamos dizer assim, que nosso mestre são as coisas, né? É o Rio Cubatão, né? Ao invés de ir para a escola, eu aprendi a ler, porque a minha vizinha me ensinou a ler, a dona Marlene, né? Com 5 anos eu sabia ler já. E eu vinha para cá, para o Rio Cubatão, ficava olhando o rio, né? O Rio Cubatão que é irmão do Rio Tietê, né? Esse rio ele luta para sobreviver, né? Ele luta contra as indústrias. É um rio que luta contra o progresso, contra o desenvolvimentismo, né? E na verdade esse rio ele simboliza para mim, né, a eternidade, né? Os rios são lugares em que o tempo se transforma em espaço, né? Assim como São Paulo, em São Paulo há diversos rios subterrados, né? A tentativa de soterrar o rio aqui não funcionou, né? Ele luta. É um rio que não está morto, mas como vocês podem ver, é um rio doente. A cura seria extinguir a zona industrial, né? Que as indústrias fossem embora, né? É uma péssima ideia essa de construir indústrias, né? Meio a natureza, né? A natureza fabrica a vida livre, né? E as indústrias fabricam morte. São fábricas de doença mental.
fábrica de câncer. Da maneira que a biblioteca é vamos dizer assim, um componente cosmogônico da cidade, né? O rio, ele é, além disso, né? O rio ele é o próprio cosmos. O rio, as árvores, né? O que a gente vê aqui é um espelho do cosmos, né? E a poesia vem daqui. Nesse rio estão Rimbaud, Guimarães Rosa, Drummond, Camões, Homero. Essa alma, né, que não é pessoal, eu chamo de um poeta, né? A respiração dela são os rios. É como se isso aqui fosse o sangue do mundo, né? A doença são as indústrias. Eu cresci praticamente aqui nesse rio aqui. Um dia eu estava sentado nele, né? Há muito tempo atrás, há uns 30, 40 anos atrás. E eu vi, ele parou, né? Depois de horas, né? Dias olhando o rio, né? Num estado de contemplação ativa da natureza, né? Que é isso que desperta o poeta nas pessoas, né? O rio parou e depois voltou, né? Ele é como se o tempo parasse, né? E eu vi também a luz desenhando no rio, que a luz ela desenha a alma nas coisas, né? Eu vi um desenho da alma, né? Então esse rio aqui é o poeta, né? E ele sustenta o céu. Quer dizer, o poeta impede que o céu caia, né? É uma crença, uma ideia, né? Um logos maior do que no sentido, não no sentido grego, né? Um pensamento que os indígenas também têm, né? Então eu pertenço ao rio. E eu também não vivo no tempo cronológico, né? Não há nenhuma lógica no tempo, não sei porque se chama de cronológico, né? Eu vivo num tempo elíptico, né? De todos os tempos, na verdade, nesse tempo, né? Então, eu diria que eu não nasci também. Estou nascendo. Então a vida é o transe do nascimento. Os rios são poetas, né? Como em São Paulo os rios estão encobertos, né? O poeta está encoberto. Eu tomei partido do rio. O ideal, no sentido grego de uma vida livre, né? O Foucault fala nisso, né? Que os gregos criaram a vida livre, né? E o Brasil, os indígenas do Brasil já têm essa vida, né? Quer dizer,
Eles vivem essa vida, né? A vida de um indígena é uma obra de arte, né? Por isso que eles não precisam de literatura, não precisam de pintura, de nada, né? No sentido que a gente conhece a arte, né? De representação. A vida do indígena, ela já é. A vida do poeta é. Agora, acontece que todo mundo é poeta. Todos são indígenas, todos são poetas, né? A questão é, todos são poetas da mesma maneira encobertos, né? Poetas encobertos. Como os rios estão encobertos em São Paulo, como esse rio aqui é um rio que luta, e não foi encoberto, mas ele está, vamos dizer assim, né? Cercado pelas indústrias, né? Como os indígenas estão cercados pelos poceiros, pelos fazendeiros, pelo agronegócio, né? Que equivale à indústria. É a mesma massacre, é a mesma matança, né? Só que ali, nas fábricas de câncer, né? Ali a matança, ela é sutil. Enquanto que a matança dos indígenas, não tem nada de sutil nela, né? Então o rio equivale à poesia. Nós somos seres que pertencemos ao rio. E como nossa destinação rio, nosso dever rio, é uma vida sem industrialização, né? Uma vida não empresarial, né? Uma vida próxima da vida dos indígenas, próxima da vida dos poetas, né? Repito, para mim só existe um poeta no mundo, né? E ele é um indígena. É como se houvesse um Xingu dentro das pessoas, né? Dentro de nós, um Xingu interior. E as indústrias são esse Xingu destroçado, né? São um assassinato da vida, vamos dizer assim, amazônica de cada um, né? E a vida é amazônica, né? A vida não é... As cidades, elas valem pelo que há de natureza nelas. Se a natureza... praças, florestas, né? As cidades deveriam ser cobertas por florestas, né? O ideal seria que Cubatão fosse toda assim, né? Esse é o começo da humanidade, né? E ali é o fim. Então o apocalipse são as indústrias, né? Eu sempre digo que é como... Isso aqui é como um Blade Runner, né? Uma cena do Blade Runner na África. Um Blade Runner na Amazônia. Para mim, África e Amazônia se misturam, se confundem e se misturam, né? E ali está o Blade Runner. E o ideal seria cada um de nós tomasse partido dos rios, né? Tomasse partido das árvores, né? Que cidades nasceram para serem abandonadas, né? Então eu sou poeta por causa do rio. É ele que me diz, na medida em que eu entro nesse tempo aqui, em que eu também luto contra as indústrias, né? De certo modo, ele é que diz: se você está em mim, é um poeta. Se você consegue refletir o céu como eu reflito, então você é um poeta. Se você conseguir habitar esse silêncio aqui, essa lentidão, e por que não dizer, né? Essa morte também, né? Então você é um poeta.
biblioteca é o começo de tudo, é o útero, né? Porque a infância é como se fosse uma crisálida da infância. E o nascimento, o despertar, né? Ele dura a vida inteira da pessoa, o nascimento. Ele começou aqui, na verdade, porque as pessoas carregam dentro da cabeça delas um cemitério e uma biblioteca, né? E você nasce a partir da biblioteca e vai de uma biblioteca até a outra, porque o cemitério também é uma biblioteca. Então nós carregamos uma biblioteca e um cemitério na cabeça, né? E aqui começou tudo. A verdadeira universidade, a escola, é a biblioteca, né? Essa aqui, inclusive, está fechada, né? Se as cidades não possuem biblioteca, as pessoas são a biblioteca, na verdade. Agora, para que a biblioteca, que é essa aqui, encontre a biblioteca que está dentro das pessoas, né? Que é o anticemitério que cada um carrega dentro da mente, né? É preciso que exista isso aqui. E cada livro, no fundo, é um pássaro, né? Então eu considero que a infância é a vida inteira da pessoa, uma infância. O nascimento é longo, ele dura todo o período da vida da pessoa. Tanto o nascimento quanto o acordar são longos, né? Nós estamos, na verdade, dormindo. E os sonhos são os livros, né? O sonho é a biblioteca. Se não há biblioteca, essa crisálida que é a infância de cada pessoa, né? Ela gera apenas a morte, né? Quer dizer, o pássaro transparente nasce, na verdade. Cada pessoa, quando morre, se transforma num pássaro transparente, né? Isso é Cubatão. Na verdade, não existem nem cidades, né? Existe a Serra do Mar. Isso aqui, no fundo, é o fundo do oceano, isso aqui. É a memória do fundo do oceano, né? Dos seres de bilhões de anos, está aqui dentro, né? É como se fosse um útero, né? E cada livro carrega dentro de si uma espécie de segredo, né? De memória do início dos tempos, né? E é óbvio que a infância é o começo dos tempos, de todos os tempos, né? Eu não acredito em biografia. Eu não vou falar de biografia porque eu acho uma fantasia a biografia, né? Acho até uma palavra idiota. Como assim, biografia, né? Escrever a vida. A vida não é uma coisa, não é como uma obra de arte, vamos dizer assim, né? A vida não é escrita. Aliás, a vida é a vida quem vive, as pessoas não vivem, né? Então eu não acredito em biografia. Acho que a vida ela é impessoal, né? Então a minha vida é impessoal, a vida ligada ao fundo do oceano, né? Ligada aos pássaros dentro do tempo de todos os tempos, né? Ligada às árvores. Na verdade, essas árvores aí são reencarnações de antigos seres, né? Eu não vejo diferenciação entre uma árvore e um anjo, por exemplo, né? Entre uma pessoa e uma árvore, né? O que nós temos aqui são várias árvores abatidas, caminhando para um lado e para o outro. Isso aqui é como se fosse uma grande floresta, né? Enterrada no fundo de um oceano que secou. E nasceu essa, vamos chamar de fragmento, né? De um ex-paraíso, vamos dizer assim, que chamam de vila, né? Ou cidade. O fato é que precisamos encontrar a cidade inominável, a cidade sem nome. Não basta termos um rosto inominável, né? Não basta que nosso rosto desapareça no espelho, né? É preciso que as cidades também desapareçam, que elas saiam de seus nomes, né? Cidades sem nome, cidades inomináveis, né? Essa é a grande questão também. A outra questão importante para a minha poética é desnomear as cidades, né?
Então, quando eu vou até São Paulo, né, se chama de São Paulo. Mas o que me interessa é a cidade fora do nome. Como me interessa também o ser fora do nome, né? Seria importante perceber que os indígenas, né, eles... Aliás, há dois cacuetes, né? O João Cabral tinha um cacuete que ele falava assim, compreende, né? E eu falo não é. Então, vocês percebem que a cada momento eu falo não é. Eu digo que não é. Essa imagem não sou eu. Esse filme não é um filme. A cidade de São Paulo não é uma cidade. O Brasil não é um país. O mundo não é um mundo. Há outro mundo, né? Há outro ser, outra imagem que não aparece aqui. Alguns falam que é misticismo isso, que é uma mística. Então, mas se é uma mística, eu sou tão místico quanto o John Coltrane, né? John Coltrane está muito mais próximo do meu trabalho de qualquer outro poeta. Estou muito mais próximo da música, né? Da não palavra, né? Aí a gente sai da palavra até a não palavra. Esse é o nomadismo, esse é o deslocamento que é feito. Da palavra até a não palavra, né? Da cidade até a não cidade. Até que o rio suba, né? Todos os rios soterrados subam para cima, né? Renasçam. Até que as florestas encobertas tomem conta das ruas, né? Então eu estou indo para um lugar que não é. Do lugar que não é, eu me interessa me deslocar até o lugar que é, como estado de espírito. Agora, quanto a ser escritor, ser poeta, é como uma capa, né? Se eu tiro isso aqui é uma capa. O escritor é mais ou menos como se fosse uma capa, né? Então, nascer não é diferente de morrer ou nascer. Isso aqui seria a capa, né? Na literatura. Aí, se eu tiro essa capa aqui, pronto, o escritor está aqui. O escritor é a biblioteca, né? Agora o ser está aqui, né? O mistério do ser, que é exatamente o mesmo mistério dos peixes que nadavam aqui. São peixes abissais, na verdade. E dentro de cada pessoa, a alma é como se fosse um peixe abissal também. Eu estou tentando dizer para vocês que o conhecimento, a esfera do conhecimento, ou qualquer abordagem que a gente faça, é a criação de uma esquizofrenia, né? Na própria linguagem, inclusive. Então, o meu processo é de me tornar, na verdade, um esquizofrênico. No sentido de que a gente não sabe o que é esquizofrenia, e a maior expressão dela é a arte, né? Principalmente essa que a gente chama de poética, né? Que é uma arte que fica à margem, uma arte que é exatamente como a água, né? Existe uma transparência aqui no ar, né? Que é uma espécie de memória da água ancestral, né? E cada pessoa carrega esse oceano dentro de si mesmo, né? Então, eu dei essa revolta enorme, né? Quase heideggeriana. Deixa eu pegar aqui o escritor. A capa do escritor, né? Para dizer que a minha infância acontece agora. A infância é infinita. Ela não tem começo nem fim. E o nascimento ainda não se completou, né? Na verdade, eu sou a cidade, né? Nós somos a cidade. A cidade, ela é o começo do nascimento. Na medida que você percebe que existe uma vida impessoal e que você escreve para perceber o seu corpo através do corpo desses peixes que estão para lá e para cá, né? Nadando. Então, o ideal do poeta é se tornar como a água que foi extinta, né? Se tornar como a água que secou de um oceano, cujo fundo desse oceano são as cidades. Nós somos a memória da água de bilhões de anos, né? Que secou e se transformou em nuvens, né? É como se cada poeta que vive no mundo
não existe, na verdade, os poetas, né? Existe o poeta e só um poeta no mundo. E ele é a grande nuvem que surgiu da extinção desse oceano. Podemos chamar de humanidade. Mas o mistério é que os peixes continuam nadando, mesmo não havendo água, né? Nadando no ar. São peixes pássaros, né? Vamos chamar de peixes, pássaros e árvores. Todos carregados aí, carregando dentro de si uma biblioteca e um cemitério dentro da cabeça, né? E fadados à extinção. Caminhando no fundo desse oceano aqui. Eu acabei de falar comigo mesmo. Não vejo diferenciação entre o Batão e o Xingu. É como se isso aqui fosse o oposto do Xingu. E fosse também um devir do Brasil isso aqui. Esse é o grande deslocamento, né? Nós participarmos do trânsito da Terra. Entrarmos nesse trânsito, no movimento contínuo, né? De uma pessoa até a outra. O espaço entre uma pessoa e outra pessoa é que é. Nós devemos habitar o espaço que existe entre uma pessoa e outra. Sermos seres híbridos, né? Seres do entre. Então, o encontro é uma grande coisa. O encontro gera esse outro lugar, né? Quando duas pessoas se encontram, elas criam outro tempo, né? E outro lugar, e elas transformam o espaço. E que lugar é esse aí? Eu identifico esse lugar como a infância, né? A infância já acontece em outro planeta. Ela já transforma o espaço em outro. Para a criança não importa o nome, né? Estou falando de infância no sentido ontológico, não no sentido cronológico. Essa infância que você está vivendo aí também. Em que você não tem nome, em que as cidades não têm nome, em que a vida é um grande transe, né? Uma grande hierofania também. Hierofania significa adivinhação, né? Nós estamos condenados ao improviso ou à adivinhação. Esse é o futuro, né? A hierofania ou a nadificação. O silêncio é fundador, né, do mundo, né? A questão é essa, né? Uma escola do sufismo desconhecida, né? Chamada Escola da Asa. Ela diz que nós somos superiores aos anjos. Que nós somos superiores aos anjos, né? E que nós estamos no paraíso, né? Do seguinte modo: o paraíso está nos olhos de quem vê. Que é uma asa enterrada dentro de nós, no nosso coração, né? É um pássaro no coração, né? E ele tende a sair, né? Ele luta para sair.
ao contrário das tradições judaico-cristãs, né? Que são a base de todo sofrimento também, né? De parte das religiões, né? O sufismo é uma espécie de escola poética herética, né? Dentro do islamismo, né? De uma das religiões do livro. Você poderia aproximar o sufismo da pagelança, né? Todo sistema de controle, né? De controle, de esquadrinhamento, né? Ele produz seu oposto. Então a cidade produz o louco, né? Os indígenas têm o pajé. E na religião do Islã existem os sufis, né? Os seres heréticos, né? E esse pássaro, ele é o chamado pássaro transparente, né? Ele é chamado também de primeiro êxtase, né? E o que é o primeiro êxtase? O que é a asa desse pássaro? É a respiração. E quando o ser, para além do nome dele, né? Saindo do nome dele, esquecendo o próprio nome quase, né? Ele percebe que a respiração é um êxtase, ele começa a ver o paraíso. Então a primeira asa é respirar, né? E a respiração do mundo é isso aqui. O ouro do futuro é o silêncio, a luz, né? E o vento. Um ator, um poeta alemão, o Brecht, né? Bertolt Brecht, dizia que das cidades só vai sobrar das cidades o vento que passa nelas. Das cidades só vai sobrar o vento que passa nelas. Disso aqui não vai haver nenhuma sombra de uma cidade em volta. A tendência é o mangue se estender, né? E cobrir tudo, né? Eu não sei se vai haver humanidade, né? Talvez algo melhor que a humanidade. Na medida em que isso pode também ser uma transformação, né? Então essa é a premissa número 1. Quando eu saio de um lugar, o mangue, para outro lugar, as florestas encobertas, os rios soterrados, é o encontro do mangue com os rios soterrados. Do mangue, que esse corpo pertence ao mangue, né? Até o rio. São Paulo, na verdade, o que chamamos de São Paulo é uma apoteose, um êxtase de rios soterrados, né? Um êxtase interrompido dos rios, né? Enquanto os rios não se libertarem, né? As florestas não ocuparem o espaço delas, que é o espaço do ser. Enquanto houver essa ficção estúpida das cidades, né? Dessa divisão, uma placa não separa um lugar do outro, nada separa um lugar do outro. Os lugares são o mesmo lugar. E os lugares estão uns dentro dos outros. Sempre em conexão profunda, né? Há uma amizade de um lugar com outro lugar. Por isso se chama Serra do Mar. Então existe a Serra do Mar. Existe o rio Tietê, existem os rios.
Rio Pinheiros, os diversos rios que constroem o lugar. Nós viemos do mar. Os rios são materializações do tempo, né? Da energia do tempo. Existe uma metafísica, né? E a gente precisa criar uma contra-metafísica. A metafísica, vamos chamar de metafísica da presença, né? Metafísica quer dizer com, além e dentro. Mas vamos propor uma contra-metafísica, né? Uma contra-metafísica da economia, por exemplo. Uma contra-metafísica da presença, né? Esses trens aí não levam pessoas. Levam produtos químicos, carvão, até pedras. Então são trens da metafísica. Uma contra-metafísica, esses trens serviriam para grandes incursões na Serra do Mar, né? Nas florestas. Seriam trens que seriam usados para criarem, para transportarem aldeias de índios para dentro das cidades. De indígenas, né? Seriam trens que seriam usados para transportar os indígenas de uma aldeia para outra também. Seriam trens indígenas, né? E eu proponho, claro, né? O fim das cidades, né? No lugar das cidades, aldeias de indígenas. Uma fusão, uma osmose entre o que a gente chama de cidades hoje, as florestas e as aldeias de indígenas. Os moradores de rua, os moradores de calçada, são o começo dessa transformação, né? Desde que eles percebam que são indígenas e comecem a construir suas aldeias, suas ocas nas cidades. Parem de cortejar a metafísica, né? Se tornem seres da contra-metafísica, né? Seres da insurreição. A primeira insurreição é o fim do trem como transporte de coisas, produtos, né? Que o trem volte a servir o humano, né? Chega de armas. O ideal seria que os trens nos levassem até o sol. Trens até o sol. Até o Xingu. E do Xingu até a cidade. O ideal seria uma expansão do Xingu. Onde a gente hoje é o Xingu, seria chamado de Amazônia. Um território pequeno para o branco lá ficar brincando, né? E o que se chama de Amazônia, todo aquele território da Amazônia, que se estenderia até aqui, seria o Xingu. Uma inversão, né? É óbvio que os indígenas não precisam de trens, né? Eles são nômades. Mas eu proponho até uma fusão dos indígenas com os bits. Para os bits é muito importante o trem. Então, para os seres, os indígenas, humanos, pássaros, árvores, bits, existiriam os trens para levar até o sol, até o Xingu. A grande questão para mim é como nós nos transformamos, como nos transformamos, de que modo nos transformamos em seres do tempo, de seres do tempo em seres do espaço. Essa é a grande questão para mim. Como nos tornamos espaço. Como saímos do tempo para outro tempo e nos tornamos espaço. Como nos tornamos os rios. Como nos tornamos a serra. Como nos tornamos árvores. Como nos tornamos pássaros. Nosso corpo ele é uma floresta encoberta, né? Tem florestas dentro do corpo, né? Arco-íris, rios dentro do corpo. É um duplo do mundo o corpo, né? Então o deslocamento na verdade é um encontro. Um encontro do lugar interior, né? Com o lugar exterior.
Então, se a pessoa abrir mão da sua interioridade em nome de uma exterioridade, né, do qual ela é um duplo, um espelho, se ela sai de si, entra no trânsito da Terra, né, elas estão no nômade. Por isso que é importante o nomadismo, né? O nomadismo psíquico, de sair do seu próprio nome, sair de si, habitar o espaço entre as coisas, o espaço entre um ser e outro, se tornar invisível. O nomadismo chamado geográfico, né? Para perceber que os lugares estão um dentro dos outros, é preciso caminhar a terra toda para descobrir isso. Ou caminhar na terra dentro de si e depois sair para a terra dentro de si, para encontrar o céu que está na exterioridade, né? Do qual você é só uma pequena metáfora escondida dentro do seu nome. O deslocamento é para fora do nome. Por isso é um paradoxo, né? Meus livros, assinar os livros, né? Assinar os poemas, tudo isso é um paradoxo. Quando houver o grande despertar, né? Ninguém vai assinar nada, né? Bom, uma coisa que me intriga aqui nessa vila, na Oceânica, né? É que Camões está colocado diante da igreja, né? É como se a pessoa pudesse fazer uma escolha, né? Camões, um poeta que morreu na vala, né? Foi praticamente, entre aspas, ignorado. O poeta é ignorado como a vida é ignorada também. Eu tomei partido do Camões. É um paradoxo a estátua do Camões existir aqui. Na verdade, os poetas eles são louvados como seres mortos, né? Como seres congelados do silêncio. E o ideal seria descongelar o Camões, né? Tirar ele dessa imobilidade aqui. Porque os poetas não são zumbis, né? Poetas não são estátuas, não são nomes de rua, né? E essa é a questão principal para mim. Quanto aos livros, o que o sujeito pensa é um livro, ó. Que ele sonha é outro livro, né? O pensamento é loucura, né? Então o livro da loucura, que é o livro do pensamento de cada pessoa, é o primeiro livro que todo mundo já possui, né? Já tem. Aliás, possui não, porque a ideia mais estúpida do mundo é a ideia de possuir alguma coisa, né? De pertencer. Na verdade, a pessoa ela é do pensamento, né? Uma poeta amiga minha me disse que a poesia é o desenho da coisa, né? Eu estou falando coisa aqui no sentido heideggeriano, né? Se você não ler o Heidegger, aproveita para ler, porque o Heidegger é a cartilha, né? É o caminho suave. O primeiro poeta do Ocidente que apontou a importância da poesia, né? Como um lugar. A importância de viver poeticamente a vida, né? Ou seja, viver poeticamente o desconhecido, viver poeticamente a loucura, e viver poeticamente o sonho, porque a vida não passa, né? Não passa. A vida não passa, né? Como uma coisa sem fim, uma loucura sem fim, um sonho sem fim. Aí está a vida, né? Então, dentro desse sonho sem fim, vamos dizer assim, o Camões é o meu pai. Eu tenho outros pais também, o Rimbaud também é meu pai, né? Eu já acho uma coisa que me intriga muito e me espanta muito é ver uma estátua do Camões
no fundo desse oceano extinto aqui, que é Cubatão. Então, para mim, a decisão de ser poeta é uma decisão, né? Continuar a ser poeta, que todos são poetas, né? Continuar a ser poeta foi uma decisão que eu tomei. Num momento que eu estava caminhando aqui, eu encontrei essa estátua do Camões aqui. Colocada como se enfrentasse a tradição do catolicismo, judaísmo, das religiões que colocam um livro na frente da vida, né? Catolicismo, judaísmo, islamismo, religiões que colocam, religiões do livro, né? Que colocam um livro na frente da vida. A ideia do poeta é também tirar o livro da frente da vida, né? É a ideia de livro como porta. A ideia de eu como porta, né? O eu é uma porta que só abre para fora. O eu é um livro. Na verdade, o eu é um livro feito de capas. Eu estava dizendo há pouco, né, que o escritor é uma capa. E assim por diante. Nós temos que tirar as capas do ser, né? Então não me vejo como escritor. Eu me vejo como um ser para a transparência da loucura, para a transparência do sonho, né? Um ser cujo destino é se dissolver, desaparecer e se tornar a água do oceano. Também não existirão mais cidades, né? Essas coisas, nenhuma palavra do século XX dá conta, talvez, do que eu estou querendo dizer, né? As cidades existem para serem abandonadas. As cidades verticais, com prédios, condomínios, esses lugares sem espírito, né? Que são os prédios, né? Os condomínios. Os nomes existem para serem abandonados. O meu nome é o nome daquilo que eu amo. O meu nome não é nada. O ideal seria que as pessoas lembrassem dos poemas e esquecessem dos poetas, né? Porque só existe um poeta no mundo e todos os poemas são escritos por ele, que é o próprio mundo. É o próprio mundo que escreve os poemas. A floresta escreve. É a vida quem vive. Ninguém vive. Agora é preciso sair da frente da vida, né? É preciso se deslocar até um lugar de onde você possa sair da frente da vida para que ela mesma viva através de você, e não o oposto. Falam em fim do mundo, mas já aconteceu o fim do mundo há muito tempo, há milênios já aconteceu, né? Há alguns séculos já não há mais mundo, né? Isso aqui não é um mundo, é um ex-mundo, né? E as pessoas, na verdade, são hologramas, né? Não existe nenhum tipo de vida aqui. Aí precisa lutar para desfantasmagorizar, para ganhar um corpo, uma carne que não seja uma carne fantasma, né? Uma carne que só existe em função da compra de alguma coisa, de dinheiro, né? Então, não existe cidade nenhuma aqui, não existe mundo nenhum. O centro cultural disso aqui é o presídio. E depois do presídio é esse teatro aqui. Houve a Semana de Arte Moderna, mas foi uma grande bobagem, porque a vida de cada pessoa é uma obra de arte. Nossa vida é que deve ser uma obra de arte. Haver ainda uma separação entre a vida e a arte prova que nós fracassamos completamente, né?
como seres capazes de viver na vida. Poucas pessoas se sentem vivas, porque estamos num mundo fantasma, um ex-mundo, né? A pergunta para mim, a grande questão para mim agora é como viver sem o mundo. Porque viver sem a vida, já está acontecendo isso aqui em São Paulo. A única possibilidade de São Paulo voltar a ser um lugar com vida é ser totalmente coberto pela mata, a floresta encobrir São Paulo completamente, a onça pintada passar a caminhar livremente, tranquilamente pela cidade e todos descobrirem, se redescobrirem como indígenas, né? Voltarem a ser indígenas. O único futuro que tem essa cidade é voltar a ser a África ou se tornar uma espécie de Amazônia. E inverter essa equação da morte, quer dizer, menos prédios, nenhum prédio na verdade, que os prédios vão ser abandonados, né? Na medida que houver menos luz e menos ventilação, onde há prédios, haverem florestas, né? Onde há praças, florestas. O que nós temos hoje na cidade é um holograma, na verdade. É uma maquete do tamanho real. E é impossível que a vida aqui exista, né? A vida tem que ser refundada aqui. Na verdade, ninguém nasceu ainda, né? E essa é a questão que eu coloco para vocês. Como viver no mundo sem o mundo? A resposta pode ser dada pelos indígenas, que já não tem mundo, né? Então, duas coisas são importantes. Nós nos tornamos de novo indígenas, nos tornamos pessoas também, pessoas jaguares, né? Pessoas onça, voltamos a ter um corpo e voltamos a ser animais, né? E voltamos a habitar a terra, porque isso aqui não é a terra. Isso é um não lugar. E o destino dessa cidade aqui é ser abandonada. Os indígenas que compõem o ser que habita o lugar, né? Que ainda não se realizou no Brasil, ainda não floresceu no Brasil, estão dormindo em cada pessoa que vocês veem aqui. O skatista é um indígena que está dormindo nele, florescendo devagar, né? São também indígenas, né? Que formam uma tribo. Desde que não voltassem para casa nunca mais, seriam indígenas. A grande questão é o voltar para casa, né? É quando há esse retrocesso do ser. Se assumisse o nomadismo psíquico, né? O nomadismo como um projeto, teríamos aí já são uma tribo indígena dos skatistas, né? É preciso que surja dentro de cada pessoa um novo tipo de indígena, né? O indígena cósmico, né? Então nós somos índios cósmicos, né? Nômades cósmicos. E habitamos, na verdade, o cosmos e não a Terra, né? Nós somos seres, nossa vida pertence às estrelas, né? A música é a música do cosmos, né? Nosso coração ele está em sintonia com o Sol. Ele é um fragmento do Sol, na verdade. O meu trabalho musical não é meu. O trabalho poético não é meu, porque nada pertence a nada. Ninguém possui nada. Não há pertencimento nenhum. Nós pertencemos ao Sol. E para o Sol vamos voltar. A sociedade ela existe um projeto na sociedade humana muito simples, né? Essa sociedade aqui, de ofuscar qualquer tipo de vocação para o brilho do sol que há dentro de cada pessoa.
Então, transformar os indígenas em miseráveis, em pobres, né? Transformar a miséria numa nova, vamos dizer assim, configuração do humano. É preciso que surja uma guerra, uma nova guerra na humanidade, mas não uma guerra violenta, né? Uma guerra silenciosa, uma guerra do silêncio e de padrões harmônicos, né? Uma guerra que as ações dela vão ser feitas pelo abandono das cidades, pela criação e invenção de novos modos de viver a vida, novos modos de viver o agrupamento humano. Esses grupos de pessoas que vivem nas cidades vão se revelar cada vez mais grupos de seres divinos, né? Que vão viver sem necessidade do trabalho, sem necessidade do dinheiro, sem necessidade de fronteiras, sem necessidade de governos. O começo da aurora da humanidade, da nova idade, vamos dizer assim, da luz, né? Não no sentido iluminista, né? Mas no sentido edênico, ou até maior que o Éden, algo que não foi imaginado ainda, algo maior que o paraíso, melhor que o paraíso, começa com o fim de todos os governos. Começa com o abandono das cidades, com o abandono das famílias. As famílias devem virar outra coisa, né? Virar comunidades de seres divinos, né? Sem nome. Começa com o simples exercício de você que está vendo esse filme olhar para um espelho até que sua imagem desapareça e seu verdadeiro rosto apareça no espelho. O rosto inominável, o rosto sem rosto. Começa com a nossa transformação de seres visíveis em seres invisíveis, transparentes. Nós nos tornamos invisíveis e transparentes por dentro, abrimos mão da nossa interioridade, do nosso nome, e não nos tornamos apêndices, né? Figurações de arabescos da miséria. Detalhes que explicam a existência dos bancos, né? Que justificam a existência das guerras e dos bancos. A política partidária existe porque existe a guerra. A família existe porque existe o ego. Existe o eu. Mas o eu nunca existiu. O eu é uma ficção. Não há nada dentro da nossa mente, que aliás, nossa mente também é uma criação, uma ilusão, que comprova a existência de um eu dentro de nós. O que nós temos dentro de nós é um céu. O que há dentro de nós é o Deus. Nós somos o Deus. E ele se chama vida. Isso aqui, na verdade, que nós estamos vendo aqui,
é a Avenida Paulista daqui a 1000 anos. Estou falando do futuro já. Todos os tempos se encontram aqui. Esse lugar deve ter 10.000 anos. Eu estou falando há 10.000 anos de ontem, no futuro. Há 10.000 anos de ontem, no futuro, começou o paraíso. A única questão que importa é essa. Nota final. Os aspectos cosmológicos e cosmogônicos estão na primeira camada chamada de infância, com seus olhos de cão, de boi ou de cavalo. E os aspectos lúdicos na segunda camada. Crianças grandes penetram nesse jardim. Crianças pequenas jamais saíram dele. Aqui sim temos uma metafísica da poesia ampliada até o tempo e a eternidade. Aqui sim temos uma metafísica da poesia ampliada até o tempo e a eternidade. Na adolescência, ou estado de perambulação interior, temos a exploração onírica do acaso. Algo que nos aproxima de uma síntese entre o fogo natural e o sobrenatural. Em outra temporalidade que exige um silêncio de observação que só teremos na velhice e que deveríamos exercitar depois, durante o resto de nossas mortes cronológicas, ou solturas internas que só os que se afastam muito do barulho do mundo são capazes de anular, sendo ninguém, principalmente do afastamento do mundo coberto de códigos de linguagem, sempre se alterando, sem significar jamais algo verdadeiro como um segredo. Esses leitores raros do véu não perdem o contato com o sentido mais simples e acessível desse sentimento sem nome, que jamais teve qualquer relação com a paixão, com o dinheiro ou com a palavra. Serão capazes de tocar na árvore da transformação desses códigos que fantasmagorizam o mundo em um abraço absoluto. E através desse abraço na árvore do conhecimento do real, chegar a uma amálgama de silêncios onde desenho e símbolo evocam a única alma que existe e é tudo e todas as coisas.